Nossa Senhora, me dá um colo. Faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa, mas eu não esqueci do teu amor, nem da tua companhia e da fé que me acompanha noite e dia e me faz levantar. Minha Nossa Senhora, me dá um colo. Tem dias que eu não tenho quase força, que a vida pesa tanto e me sufoca. Preciso do teu amor, quero a tua companhia. Fé mais fé, daquela fé que alivia. Preciso de colo. Me dá um colo. Minha Nossa Senhora, faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa. Preciso do teu amor. Eu tenho tanto medo do amor que hoje eu já nem vivo por inteiro. A paz que eu procuro tá aqui dentro, eu sei, mas dá um colo. A paz que eu procuro tá aqui dentro, eu sei, mas dá um colo. Me dá um colo. Me dá um colo. Eu saúdo a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar essa oportunidade para fazer umas reflexões de nossos propósitos que aqui estamos encarnados. Certa vez nós vamos fazer uma reflexão sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Certa vez eu participava de um grupo de jovens. Não era tão jovem assim já, mas me colocaram porque eu tinha cara de menino, só parece, da Igreja Católica. E eu gostava muito, eu também sou um católico, mas gosto de meus estudos espirituais. E eu estava tendo a oportunidade de um bate-papo com um bispo auxiliar da cidade de Salvador, chamado Dom Tomás Murphy. Ele já é desencarnado, é um americano. Quando ele disse que a voz do povo é a voz de Deus, eu disse: pode-se fazer uma contestação? Ele disse: sim. Eu digo: eu não concordo. Sabe por quê, reverendo? Porque todos nós
Queremos que as coisas certas seja aquilo que nós praticamos. E o Cristo disse bem claro: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E ele também nos citou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será cortada, arrancada pela raiz e atirada ao fogo. Então, às vezes, os nossos propósitos de estar aqui encarnado é para um processo evolutivo. Mas tem muitas pessoas que dizem: mas eu não estava sabendo. É aí que no livro dos Espíritos, Kardec nos diz. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade e nos diz: como pode uma pessoa que vive na ignorância saber algo sobre Deus, sobre mudar? Aí o Espírito da Verdade respondeu: a lei de Deus está na consciência de cada um. Então, antes de você encarnar, todos nós preparamos uma programação reencarnatória que nos permite a gente querer avançar. Mas avançar num processo evolutivo, porque se eu quero chegar a esse ponto e estou aqui, se eu quero chegar a esse ponto aqui em cima, existem pedras no caminho, que são as nossas provações, são os nossos resgates. E eu tenho que tirar essas pedras do caminho, ultrapassá-las, assim como o rio, que quando ele vem descendo, aquelas pedras que estão no meio, ele vai desviando, vai ultrapassando e segue a sua caminhada. É isso que quer dizer servir a Deus e a Mamon, porque nós não podemos servir a dois senhores. Certa vez eu recebi uma visita lá na minha casa, de um outro lugar onde eu tenho uma casa, e chegou uma pessoa, questionou algo sobre espiritismo. Teve um que disse: eu não acredito em nada disso. Eu fiquei calado, que nós temos que respeitar. Mas também ele não vai em igreja nenhuma, nem tem religião nenhuma, não tem nada. E o outro disse assim: eu sou espírita. É uma coisa que, se vocês souberem como é, me digam. Eu sou espírita, mas sou espírita light. Eu dei vontade de dar risada, mas eu respeitei e fiquei em silêncio. Por quê? Ele é casado, maltrata a esposa e ainda tem mulheres na rua. E é espírita, é light. Está servindo a dois senhores. Isso pode? Quer dizer, light, ele não acha aquilo um pecado? Porque todos nós queremos que tudo seja de acordo com a nossa conduta. E não é isso que Jesus diz. Eu vou ler para vocês a parábola, para que a gente possa fazer uma reflexão melhor. E aproveitar essa oportunidade em que estamos encarnados e mudar. Mudar é a gente buscar novas atitudes do que nós queremos. Buscar é a gente servir a Jesus Cristo. A gente viver como Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que é que a gente vê no mundo hoje? Amor. Nesse momento de pandemia, nós estamos vendo até muitas generosidades, mas não é caridade, porque a caridade está dentro de cada um. Então eu vou ler para vocês aqui a parábola, que não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o a Deus ou o diabo. Então ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá a um, ou amará ao outro, ou se afeiçoará a um
e desprezará ao outro. Não pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Quer dizer, aquilo que aquele arcebispo falou, que a voz do povo é a voz de Deus, a gente podia achar que tudo que existe por aí hoje é o povo que quer, é a voz do povo. Se o povo estiver errado, e tem que ficar impregnado o erro, que é o que está certo. E não é bem assim. Nós precisamos aprender muito. Então o jovem se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamento? Perguntou-lhe. Jesus lhe respondeu: não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e a vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmo. O jovem respondeu: guardei todos esses mandamentos desde minha juventude. O que ainda me falta? Jesus lhe disse: se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e siga-me. Porém o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens, era milionário. E então Jesus disse a seus discípulos: eu vos digo em verdade que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. Ainda vos digo mais: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está escrito por 3 evangelistas, Mateus, Lucas e Marcos, para vocês verem a importância do que é o reino de Deus. Mas, quando ele diz um rico, um camelo passar por um buraco de uma agulha, é que camelo seria aquele que a gente chamava de madeixa. É um fio mais grosso que existe, que não entra no buraco de uma agulha. É a mesma coisa, a gente está tão distante de Deus que a gente vai entrar no reino dos céus. Não é questão de ser rico, porque ser rico é um merecimento, mas aquilo que Ele nos deu também é para a gente ajudar, não é somente nosso. Faça partilha, porque Ele sempre vai lhe dar mais, porque Ele confiou em você. Então, quando você fazer a partilha, você pode receber mais, ter mais méritos em tudo nesta vida, porque aqui é uma grande caminhada. Então, minha gente, nós precisamos viver uma vida de harmonia, de amor, de luz. Viver uma vida dedicada a Jesus Cristo, mas Ele sabe que nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós não podemos ser 100%, mas a gente começa a aprender esta caminhada, porque os resquícios do passado vão nos cobrar, mas quando a gente chega aqui que conhece a lei de Deus, a gente vai dando uma sequência do que queremos. Eu vou contar uma experiência que é pessoal, é comigo mesmo. Eu tive uma vida e tenho de muita felicidade, e agradeço a Deus todo e sempre. Sempre fui fiel aos meus princípios, tive uma família maravilhosa, tenho netos maravilhosos, tudo maravilhoso, mas há 3 anos minha esposa foi. Aí as cobranças: você não vai arranjar outra mulher, você precisa casar de novo, você vai ter que ter alguém. E começou a vir eu querer, para mostrar para a sociedade que eu não ia ficar só. Eu comecei a procurar e arranjar. As decepções foram terríveis, porque muitas chegaram a me humilhar
Deixe de ser otário e vá curtir sua vida, porque você tem recurso, você ainda é jovem, você ainda tem isso. Vamos viajar, vamos curtir, vamos fazer isso. Eu comecei a me decepcionar e aí me afastei. Por quê? Porque era caminhos diferenciados daquele que eu já vinha praticando, quando o Espírito de verdade um dia me disse: olha, cuidado, não desvirtue a sua caminhada. E é isso, minha gente, que nós temos que fazer, porque os prazeres da vida, eles existem, mas o apóstolo Paulo nos diz: nem tudo que nos é colocado nos convém. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente saber o que queremos. Agora, o que é que eu faço? Eu sair para curtir e quando chegar do outro lado eu dizer: oh Deus, eu pequei contra vós, me dê outra oportunidade. É terrível isso. É bom que a gente chegue lá e na caminhada a gente já galgue condições melhores, que quando a gente volta aqui, já volta em uma outra condição na caminhada de Jesus. Por isso que o Espírito da verdade disse: a lei de Deus está na consciência de cada um. Quantas e quantas pessoas fazem crimes ou mentem e dói na consciência, ou então tem remorsos. Por quê? Porque a lei de Deus, apesar de estar ali, a pessoa não despertou. Despertou na hora que bateu e o remorso veio. Meus amigos, vamos aproveitar a oportunidade. Se nós estamos hoje aprendendo aqui, em nome de Jesus Cristo, vamos mudar o nosso rumo, porque ainda há tempo, como diz Kardec. Porque Kardec nos disse um ensinamento que ele diz: amai-vos, instruí-vos. Porque amar é eu fazer aquilo que Jesus disse: eu vos dou o meu maior mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E instruir é a gente aprender como fazer para ter uma vida digna. Aquele moço que era rico, que quando Jesus, ele disse: eu já faço tudo, mas dentro dele estava o ser material preso. Aí quando Jesus disse: vende tudo e me siga, cadê ele que não vendeu? Eu digo a vocês que o primeiro julgamento da história da humanidade foi quando duas mulheres eram prostitutas e as duas engravidaram. Mas o amor de mãe é um amor muito sublime. Uma dormindo com o neném, rolou por cima dele, sufocou e morreu. Ela pegou aquele bebê, colocou no lado da outra e pegou da outra para ela. Aí ela foi dizer, a outra disse: não, mas esse filho não é meu. Que a mãe sabe. Nós vimos agora toda hora na televisão crianças trocadas e a mãe saber que na essência aquele filho não é dela. E aí começaram a ter discussões, brigas. Eu estou falando assim, não estou dando nome, de uma maneira simples para as pessoas entenderem. E elas foram perante um juiz. Uma disse: o filho é meu. A outra chegou e disse: o filho é meu. Esse menino morto aqui não é meu, eu não matei. Aí o juiz chamou, não tinha como entrar num acordo, chamou um carrasco, mandou que ele viesse com um facão, uma faca grande, e dissesse: corta no meio e dá metade a cada. Teve a verdadeira mãe, calada, com aquela dor, vendo o filho, e ver o filho morrer, disse: não, meritíssimo, não faça uma coisa dessa. Dê a criança a ela. O juiz simplesmente pegou essa criança e disse:
Você é a verdadeira mãe. O amor, gente. O amor que a mãe teve pela criança, mesmo que ficasse na mão de outra, ela não queria ver aquela criança morrer. Esse foi o primeiro julgamento que se tem da história da humanidade, que se tem narrado no Antigo Testamento. Por quê? Porque esse amor incondicional que nós temos a Jesus Cristo é o mesmo amor que nós temos no dia a dia com nossos irmãos. Então, é uma hora de a gente refletir qual é o propósito de eu estar aqui nessa vida. Qual é o propósito de eu estar aqui? O que é que eu quero daqui? Eu quero evoluir? Eu quero me manter preso aos meus sentimentos? O que é que eu quero? Eu quero viver como diz a mulher que me disse: você tem mais a que curtir porque você é jovem. Dizer que eu tenho que curtir Jesus eu deixo para depois, como outro que me disse: não, esse negócio de religião, de igreja, deixa quando eu tiver velhinho que eu vou ler a Bíblia. Qual é a oportunidade que ele vai ter? Qual é a oportunidade de a gente começar a demarcar uma caminhada? Porque ou você serve a um, ou você serve a outro. Se você quer servir ao mal, você está afastando-se de Jesus. E Jesus não nos abandona. Ele mandou aqui um consolador, que ele diz: vinde a mim, o que estáis fatigado, eu vos aliviarei. Por que é que a gente não aproveita e pedir a Jesus que nos dê sabedoria para viver? É hora, amigo, é hora, minha amiga, meu amigo, e todos, de a gente refletir quando a gente pega o Evangelho, quando ele cria vários exemplos, como Jesus na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos e era corrupto. Além disso, ele ainda cobrava. A gente fala em corrupção, mas como nós não temos corrupção por aqui, né? É bem fácil. Ele cobrava mais, ficava com o dele e cobrava os impostos, e o povo era massacrado. Só que ele viu dentro de Jesus Cristo, quando ia passando, a expressão da verdade, do amor, da luz. Mas ele era baixinho, subindo a árvore. E Jesus, com sua corrente de amor passando, detectou o pensamento dele e as intenções dele, e disse: Zaqueu, desce daí, que hoje eu cearei em sua casa. Todo mundo se assustou. Jesus na casa de Zaqueu. A gente tem que saber que quando nós estamos em erro, com fogo, Jesus nos abandona, não. A gente que se afasta dele. E nesse momento, quando estava lá, Zaqueu disse: mestre, eu devolvo 4 vezes mais de todos aqueles que eu cobrei errado, ou que eu cobrei por corrupção. E Jesus disse: esse homem encontrou o reino dos céus. Por quê? Porque naquele momento que nós somos tocados e mudamos, a gente começa a seguir uma outra caminhada de amor e de luz. Quando a gente parte daqui, nós não levamos nada. Não adianta termos celeiros cheios, brigar todos os dias para ganhar milhões. E quando chega uma pessoa com a mão estendida, como aconteceu com nossa querida Santa Dulce dos Pobres, que ela foi pedir uma caridade a um rico, e ele cuspiu na mão dela. Ela, com toda humildade, disse, não xingou ele, nem xingou a mãe dele, nem como a gente costuma fazer, não. Ela disse: esse é para mim. Botou a outra mão e disse: agora me dê para os meus pobres. Porque a santidade já reinava nela.
E ela, naquele momento, o homem foi tocado, que começou a chorar e começou a ajudar ela. Então são situações, gente, que não é necessário a gente passar por isso. Basta a gente ter a atitude de querer mudar. Eu relatei aqui algumas coisas do ser humano que está no caminho certo e do outro que é presunçoso, orgulhoso e que está errado. Eu vou falando uma e vou falando a outra para vocês. Aqui diz as características daquele que está seguindo a caminhada. Ele diz: vive de acordo com as leis humanas, praticando a máxima: fazer aos outros o que gostaria de fizessem a mim. O outro, que é o errado, diz o seguinte: deseja a vitória a qualquer preço, levando vantagem pessoal sempre que possível, sem se importar se está prejudicando os outros. Olha a diferença que existe. Resigna-se à vontade de Deus, confiando na justiça divina, enquanto faz a sua parte. Já o outro diz: acredita que tudo depende dele próprio, cultivando assim o orgulho e o egoísmo. Completamente errado, nenhum outro caminho. Coloca os bens espirituais acima dos bens materiais e transitórios, pois sabe que a vida serve para a evolução intelectual, moral e espiritual. O outro diz: tem nos bens materiais e no sucesso profissional sua motivação principal. Nós temos aqui matéria, espiritual, vida material aqui, vida espiritual. Seria bom se tivesse assim, a vida espiritual em cima e a material, porque nós precisamos dela para viver, mas nunca assim. Nunca assim. Assim não é admissível. Admissível é você estar voltado para o espiritual, porque no espiritual, quando a gente chega do outro lado, nós somos questionados o que fizemos, o que é a luz que traz com você de amor, de harmonia, de tudo que você aprendeu. Mas se você está preso à matéria, vai doer, porque você não teve princípio de evolução. É necessário que a gente pense nisso também. Sabe que as vicissitudes e dores da vida são provas e expiações e as aceita. Isso é o bom, o que está no caminho do bem. O outro revolta-se, não aceita a dificuldade, culpando a Deus e aos outros pelo seu sofrimento. Às vezes se desespera, suicídio, violência. Nós nunca vimos tanta violência em Salvador como está agora. Por quê? Porque nesse momento que a gente confiar em Deus, por esse problema de pandemia que estamos passando, a gente sai desesperado. Para quê? Não vai levar a nada. Vai para o buraco terrível da dor, da ilusão, de tudo que for ruim. Faz o bem sem esperar recompensa, paga o mal com o bem. Espera a recompensa pelo bem que pratica, é aquele toma lá, dá cá. É o dano que se recebe, porque o dano que se recebe verdadeiro, de Francisco de Assis, é como Jesus diz no Evangelho: ajuda-te, o céu te ajudará. Muitos dizem que esse ajuda é você ajudar e Deus vai mandar mais coisa. Não, é você abrir seus caminhos, abrir sua mente, porque Ele está ali ajudando, dando força para você seguir no bem, e nunca coisa material. As coisas materiais Ele dá de acordo com a nosso merecimento
e a nossa necessidade para viver. Pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Encontra alegria em auxiliar o próximo e ser caridoso. Já o outro tem tendência a ser egoísta, calculando os proveitos e perdas de cada ação generosa. Essa quinta-feira, a gente vai distribuir sopa, que a gente distribui cestas básicas às pessoas carentes, distribuímos quentinhas no trajeto onde Irmã Dulce passava, e quinta-feira, amanhã, nós estamos levando sopa e cobertores. Quando eu fui passar para muitos amigos, inclusive espírita, pedindo um cobertor, R$20, elas disseram, não, porque eu já estou ajudando e eu também sinto frio. Pessoas espíritas. Eu não parei de pedir, não. Não, porque eu já ajudei a não sei quem, a isso, assim. Tudo bem, eu não vou julgar ninguém, eu apenas pedi e vou continuar pedindo. Porque a gente junta com o que nos dão e vamos continuar pedindo para ajudar aqueles mais necessitados. E eu sei que o grupo de vocês faz o mesmo, porque Kardec disse, fora da caridade não há salvação. E às vezes a gente diz assim, isso não é caridade, é um ato generoso, porque a verdadeira caridade começa dentro da mudança que existe em nós. Infelizmente, nós batemos na porta de pessoas que às vezes se dizem boas, espíritas, mas na hora que diz, tire alguma coisa e nos ajude um pobre irmão, elas dizem, não. Eu contei uma história certa vez de um senhor que ele era bem de vida, tinha um carro que o nome era Grand Cherokee, e ele tinha uma dor de cabeça que já tinha anos, essa dor de cabeça, ele já não sabia mais o que fazer, já tinha saído do Brasil para tentar tratamento em outro lugar e não conseguia. Uma vez foi a um centro espírita e começou a fazer um tratamento, porque eu sempre digo que o centro espírita é uma casa de socorro. A partir do momento que você recebeu o tratamento, é como um pronto-socorro que lhe deu um tratamento e diz, agora procure um médico especialista para ver o seu problema e você se tratar. Ele ficou maravilhado porque ele ficou curado. Porque muitos vão lá, querem a caridade do tratamento, mas depois esquecem. E ele um dia estava na rua, ele já estava há alguns meses que não sentia mais dor nem nada, contando a todo mundo que foi numa casa espírita e já estava curado. Muitas perguntaram, e aí, continua indo lá? Eu disse, não, eu fui lá me curar, não tenho obrigação de ir lá, foi essa a resposta dele. Um dia, uma criança chegou ao lado do carro dele, no dia justamente que ele tinha mandado lavar e dar polimento. Todo sujinho e disse, tio, botou a mão, me dê uma esmola. Ele disse, menino desgraçado, se afaste de meu carro que você vai sujar tudo. E ainda saiu resmungando, esculhambando a criança. Sabe o que aconteceu? A dor de cabeça voltou. E voltou muito mais forte do que ele estava. E isso acontece conosco todo santo dia. A gente vai ao centro, recebe uma doutrina, mas quando sai ali, como dizem no popular, chuta o balde. E não é essa. Eu já vi exemplos terríveis de presidente de mesa que ali era uma doçura, mas em casa batia até na mulher. Eu vi exemplos de homens já velhos de largar a esposa porque encontrou uma menina bonitinha. Eu vi exemplos terríveis
de homens que tomavam dinheiro emprestado e não pagava ninguém, não, e era presidente de um centro espírita. Aí, uma vez eu questionei com um mentor espiritual por que eu estava vendo aquilo. Ele disse: para você aprender, saber o que é que você quer, porque você não pode se emparelhar por uma pessoa errada. Porque ele está fazendo isso, eu acho que eu também posso fazer. Porque tem muitos que vão ali, mas quando sai dali não pratica nada do que for aprender. E é isso que é necessário a gente buscar esse aprendizado. Aqui diz o seguinte: o do bem é bom e benevolente para com todos, sem distinção de raça ou crença, pois sabe que todos os seres humanos são filhos de Deus. Já o que não está querendo vai evoluir, tem lá: procura amar e tratar bem quem assim age com ele. Quer dizer, tem até uma música que dizia que quero que você me aqueça nesse inverno e que todo mal e todos os outros vão para o inferno, não tinha? É mais ou menos assim. Por quê? Porque vem aí o egoísmo, vem a presunção, vem coisas maldosas que nos ferem e que nos dilaceram. Entendeu? Respeita as pessoas que têm ideias diferentes das suas. Eu, por exemplo, eu aprendi quando uma pessoa está questionando, eu fico em silêncio. Porque eu disse, eu não tenho capacidade de mudar aquela pessoa, porque a mudança parte de dentro dela. Uma vez eu falava com uma pessoa que era evangélica, era de uma outra cultura religiosa, e ele disse: você não vai dizer nada? Eu falei: não, eu prefiro ficar calado, porque eu penso e leio diferente do que você está falando. Porque uma coisa que Jesus disse, que ele está interpretando para mim, foi: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo será dado em abundância. Ele interpretava que a abundância era dinheiro, era bens materiais. Eu fiz: não, a abundância é a paz, é o amor, é a luz, é o nosso prazer em servir, em ajudar, é você chegar à noite em casa e dormir em paz, não ter pesadelos, nem depressão, nem nada, porque você está em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa seu próximo, não guardando ódio nem rancor. O outro diz que perdoa, mas dificilmente esquece a ofensa. Alimenta mágoas, nutrindo sentimentos de vingança. Mágoas dá câncer. Vingança atrasa. Você tem problema, você bloqueia todos os seus chakras. O chakra cardíaco, quando está bloqueado, com ressentimentos, com ódio, com vingança, todo mundo tem problema cardíaco, passa a ter. Quando você está carregado de mágoa, você solta uma energia de uma adrenalina tão pesada dentro do seu corpo, que aqueles órgãos mais fragilizados, eles ficam doentes. Pode ser na mente um tumor, pode ser nas mulheres o câncer de mama, que é a parte mais frágil da mulher. Nos homens, o câncer de próstata, que é a parte mais frágil do homem, é um carocinho de feijão que chama-se próstata, mas é ali que se aloja. Ou no homem, pulmão, e na mulher, os ovários. Por quê? Porque tudo aquilo ali são mágoas que a gente guardou, que às vezes trazemos até de vidas passadas, mas às vezes é nesta vida.
É nesta vida que a gente adquire. Nós temos que tirar os humores de dentro de nós para a gente evoluir, que são mágoa, ódio, rancor, que é quase praticamente a mesma coisa, inveja. Porque minha vizinha comprou uma geladeira nova, eu quero saber onde foi que aquela desgraçada arranjou dinheiro. Mas também vende aí 60 meses, não é isso que a gente pensa. Quando a gente devia dizer graças a Deus, tanto tempo ela queria uma geladeira, graças a Deus Jesus iluminou ela e ela teve a geladeira que ela queria, graças a Deus. Mas a gente não diz isso, nós vamos pelo lado contrário. Sabe por quê, minha gente? Existe um provérbio indígena dos peles vermelhas americanos, que dentro de nós tem dois lobos, um bom e um mau. Aí vem a pergunta: qual é o que vai vencer? Muita gente diz logo o mal, muita gente diz é o bom. Não, é aquele que você vai alimentar. Busque alimentar o lobo bom, que é o lobo da vida, do amor, e esqueça o outro lobo, porque o outro lobo, o mal, existe onde não existe o bem. O mal, não existe um Deus do mal, é fruto de nossos pensamentos negativos. O Deus do bem é Jesus Cristo, que também foi tentado, mas ele soube discernir o que era o bem e o que era o mal, e ele veio aqui nos ensinar. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. O mal, o que não quer, prefere deter-se nas imperfeições de alheia a observar e corrigir as suas. Então, no Evangelho, se tiver uma trave no teu olho, tire, porque a gente enxerga muito os outros, mas não vê que o mal está dentro de nós. Como diz o Salmo 23, coloca Jesus perante uma mesa todos os nossos inimigos. Um pensa que o inimigo é o vizinho, um pensa que é o colega de trabalho. Os nossos inimigos é a nossa falta de evolução, é nossa inveja, nosso ciúme, nosso julgamento, que nós não podemos julgar ninguém, é nossas mágoas. Todos esses são nossos inimigos. Eles estão impregnados dentro de nós. Nós devemos buscar aproveitar e sair disso. Não se envadece com seus predicados pessoais ou suas posses materiais, pois sabe que são empréstimos divinos, dos quais deverá prestar contas no futuro. Orgulha-se do que possui materialmente, desejando sempre mais. Coloca seus bens a serviço de suas paixões, esquecendo de usá-los a serviço do bem comum. Existe até uma música que diz que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois de mim sou eu. Isso é egoísmo. A gente querer por querer mais e mais, nem que saia pisando todo mundo por aí. Certa vez eu vi uma situação de um amigo que tinha, numa zona rural, ele tinha um armazenzinho pequeno e chegava pessoas da área rural, diarista, que trabalhava na fazenda, com fome, porque o patrão se escondia de pagar diárias dele. Às vezes passava 2 dias escondido, e eles precisando do alimento em casa. Quer dizer, um dia nós temos que prestar conta de tudo.
A vida cobra, minha gente. Nós não vamos ficar esquecidos, não. A vida cobra. E cobra, não que Jesus seja punitivo, mas somos nós mesmos que vamos nos punir. Que nós criamos uma psicosfera em torno de nós, do mal que a gente faz. Respeita os seres humanos e a natureza, sentindo-se parte da criação divina. Já o mal considera-se diferente dos demais, privilegiado ou injustiçado. Hoje nós estamos vendo muito, graças a Deus a imprensa está mostrando muita coisa que está havendo aí, de pessoas racistas, de pessoas que acham que ser de uma cor é superior a outro, de pessoas que acham que ser rico é superior a quem é pobre, de pessoas, por isso que diz, aqueles que são assim, um dia vão voltar negros para saber o valor e a dor da raça. Aqueles que são ricos e fazem isso vão voltar um dia pobres para saber o valor. Estão com a oportunidade na mão e não respeitam. Ora, vai ter que passar por aquilo para você valorizar o que é a dor. Sabe-se responsável por suas ações, palavra e pensamento. Isso é o bom. Não percebeu ainda que, dotado de livre-arbítrio, é responsável e construtor do seu destino. Quer dizer, eu tenho livre-arbítrio, Deus deu. O que eu acho interessante é que os animais não têm livre-arbítrio. Mas você chega em uma fazenda de gado, 10, 15 mil cabeças, você não vê ali o delegado, não vê senador para manter lei, não vê a lei, não vê nada disso. E quando um vai, todos vão atrás, fica aquelas caminhadas dentro da fazenda. Você vê dentro da floresta, diz que o leão é o rei, mas isso foi o povo, a cultura que instituiu isso aí. Mas todos eles, um respeita o outro. Então o que acontece? E nós temos o livre-arbítrio e ultrapassamos todos esses limites, fazemos de tudo para prejudicar as pessoas, para levar vantagem em tudo. Meus amigos, infelizmente, nós não deveríamos passar por isso, que nós temos todas as ferramentas da instrução, do aprendizagem, da sabedoria. Aí uma pessoa me disse, mas nem todos têm sabedoria. Tem, basta querer. Porque existe uma grande diferença de sabedoria e instrução. O homem instruído, PhD, químico, nuclear, tudo isso, criou, inventou, construiu a bomba atômica para matar, para destruir. Já uma pessoa que tem sabedoria, ela sabe que primeiro é Deus. Ela jamais faria isso para prejudicar ninguém. Como Salomão pediu a Deus que desse a ele sabedoria. E ele criou o livro do Eclesiastes, que é chamado, muitos chamam do livro da sabedoria. Quando no capítulo 3 ele fala que há um tempo para tudo. Há tempo de amor, há tempo de guerra, há tempo de paz, de desunião. Então ele fala do amor de tudo. E ele convida para que a gente faça o nosso tempo. E qual é o tempo que a gente está convidando para fazer hoje? O tempo do amor. O tempo de servir a Deus. Que um homem, ele era mau.
não fazia nada de bem. Um dia levaram ele para assistir uma palestra de um pastor, um culto que ele foi, e viu o pastor falar muito do amor. E ele foi tocado. E depois ele chegou ao pastor e disse: mestre, me ensine como é que eu faço para sair pregando o que Jesus ensinou. O pastor disse: você tem que estudar 5 anos de teologia, você tem que estudar muito para que você consiga uma igreja, para poder você... não é fácil não, viu? Vou logo lhe dizendo. Ele saiu cabisbaixo e foi a um padre. O padre disse: não, você tem que ser seminarista. Eu mesmo fiquei 12 anos, fui para o Vaticano, estudei latim, estudei tanta coisa. E hoje quase que não sei muita coisa ainda. Ele ficou triste e o padre disse: não, meu amigo, desista. Ele foi a outros evangélicos, a outros pastores, a outros presbíteros, e a resposta era a mesma. Um dia, passando pela porta de um monastério, ele viu, queria falar com um monge, deixaram entrar. Aí ele contou toda essa história ao monge. O monge disse: quer dizer que você quer fazer a palavra de Deus, levar as pessoas, e essas pessoas disseram que você tem que estudar a Bíblia, tem que saber de cor, tem que fazer tudo isso. Ele disse: seu monge, pois é, disseram tudo isso. E me diga, o que é que eu tenho que fazer? Ele fez: nada disso. Vá pregando a palavra, ensinando as pessoas a amarem, que você já está fazendo bem perante Jesus Cristo. Mas eu não li a Bíblia ainda, eu não entendo nada da Bíblia. Ele fez: a Bíblia é um detalhe, depois você vai ler, ou você vai lendo aos pouquinhos o Evangelho em casa, você vai aprendendo, mas vá fazendo sua parte, não existe mistérios. E quando a gente observa que dentro da Bíblia tem mais de 1000 citações de amor que Jesus nos convida, exemplos notórios através de suas parábolas, a gente dá outra interpretação, porque nós queremos que seja a interpretação de acordo com nossos erros. Por isso que ele disse: você não pode servir a 2 senhores, ou serve a um, ou serve a outro. Por último, eu queria ler uma mensagem aqui de Adenauer Novaes, de lá que na ULE, no informativo da ULE, ele colocou, que é o seguinte: o princípio espiritual inicia sua jornada entre as substâncias mais elementares, aprendendo com a natureza a dominar seus impulsos e a integrar importantes habilidades que lhe possibilitarão transcender a patamares imagináveis. Sua ascensão é constante, sua designação é seu destino, e sua realização é autodeterminar-se. Graças ao uso de diferentes formas, aprende tudo quanto necessita para avançar valores que lhe permitirão transitar em diferentes mundos e dimensões espirituais superiores. Em sua caminhada, aprenderá a perceber sensações, a raciocinar logicamente, a vivenciar emoções e a elaborar sentimentos. Com o domínio de sua mediunidade, terá a bênção de se comunicar com seus entes queridos, que desencarnaram, além de conhecer melhor a respeito da vida espiritual. Quando adquirir a razão em sua consciência, reconhecendo sua individualidade e compreendendo a existência de um Criador, será chamado de espírito. Pela integração de virtudes, de habilidade e de competência, sobretudo pela prática do bem,
valorizará a fraternidade, a harmonia e o amor. Por muitas reencarnações, criará diversos personagens representando-se em cada um deles, até se reconhecer o espírito imortal. Neste ponto, achará um tesouro oculto em si mesmo, cuja utilidade o levará ao encontro do divino. Sua evolução é uma grande viagem em direção a si mesmo, dominando o tempo, vencendo seus desafios interiores e reconhecendo as diferentes manifestações de Deus, até quando definitivamente conseguir senti-lo em sua íntima essência. Meus amigos, reflitamos, porque eu não sou palestrante, eu gosto de trazer motivos aqui para a gente refletir sobre a vida. E vamos refletir, vamos buscar o entendimento da melhora, do amor, de ter uma consciência livre, porque nós nos deparamos pela frente com situações que estão vendo aí. Hoje nós estamos vivendo a pandemia e muitos culpam Deus por isso tudo, mas não culpem Deus, culpe nós mesmos, porque quando a gente pensa, nós criamos aqui uma psicosfera. Quando todos pensam no planeta, cria-se uma psicosfera do planeta Terra. Essa energia dessa psicosfera baixou. Para fazer com que nós evoluamos, a gente busca refletir sobre o que devemos fazer. O livro da Gênesis ainda nos diz que existem germes e bactérias em estados latentes que estão dormindo. Na hora simplesmente que o homem permitir, com suas nuances de erros, ele fluirá, como fluiu o ebola, que é o mais perigoso de todo, que mata em 7 horas. Como fluiu, como os muitos vermes e bactérias se projetaram, e vírus se projetaram. Eu era menino, quando a gente vinha da fonte e botava água num tambor para uso, minha mãe mandava cobrir com um pano para não dar cabeça de prego. Muitos de vocês nunca ouviram falar, mas essa cabeça de prego evoluiu a tal ponto que hoje é chamada de Aedes aegypti. Começou com uma doencinha boba, depois passou para zika, depois passou para outra denominação, e agora está trazendo a malária, que só dava na floresta, para dentro das cidades, porque o vírus sofreu mutações. E hoje nós vemos um vírus que já teve quase 1000 mutações, e quando vem cada mutação, vem mais agressiva ainda, como se fosse um choque para a gente dizer: muda! Será que vocês não estão vendo que isso aí é um chamamento de mudança? Mude o pensamento, mude a maneira de agir, mude o respeito para com semelhança, faça aquilo que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu sempre gosto de dizer, o apóstolo João foi o maior seguidor de Jesus, e ele não morreu sacrificado. Ele morreu, ele seguiu Jesus, porque ele acreditou nos ensinamentos de Jesus. E quando ele estava no leito, que ele já não podia mais, nem reconhecia as pessoas, nem enxergava, mas ele sentia que alguém se aproximou, ele ainda tinha a voz e dizia: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ensinava o Mestre Jesus. Vamos fazer isso, minha gente. Vamos buscar esses ensinamentos de Jesus Cristo para nosso bem e para o bem de toda a humanidade. Não espere que a humanidade mude.
a mudança está dentro de cada um de nós. Quando a gente dá um passo além na mudança e no bem, a gente está dando um passo para a humanidade. Vamos refletir nisso. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo viva e reine dentro de todos nós, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que conosco vive sempre. Amém. Que assim seja. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que onde houver ódio eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer